aqui também, eu já tinha comentado, a gente já tinha até utilizado ele no caso do NH3, né? E eu vou só voltar aqui. Olha, então, você lembra, desde o início do capítulo, a gente fala que o campo ia ser a intermediação entre a força que uma carga produz, a força entre uma carga que é chamada de geradora do campo, fonte do campo, e uma outra carga que é a carga que está sendo movimentada, tá? Então, a gente faz essa distinção. Então, até aqui a gente se ocupou em calcular o campo de uma partícula ou de uma distribuição de cargas isolada, separada, tá? Agora, a gente quer saber, mais especificamente, o que acontece com uma partícula quando é colocada no campo dessa distribuição, tá? E aí a gente volta à lei de Coulomb, né, original, só que não naquela formazinha que vocês tinham visto no início de Q1 e Q2, tá? Em vez de Q1 e Q2, vocês vão ter o campo de uma distribuição de cargas, tá? E o Q2 é que vai ser colocado nessa distribuição e a gente vai querer saber qual é o movimento, qual é a interação que o Q2 faz com esse campo, tá? Então, a carga, quando é colocada num campo elétrico, a gente simplesmente recompõe a expressão da força, tá? Lembra que de início a gente tinha dividido por Q0, né? Agora aqui a gente vai multiplicar o campo pela carga que está sofrendo o efeito desse campo, tá? Então, a gente pode saber agora de imediato o valor da força, né? Olha, então, o que acontece? Olha, o campo, tem uma discussãozinha aqui, esse parênteses, é que nunca é possível saber o efeito de um campo sobre a própria carga que produziu o campo, tá? Isso se chama, na eletrodinâmica, o problema sério que se chama de autointeração. Quando se tenta fazer isso, a energia dá infinito, tá? Então, não, os problemas seríssimos, né? Então a gente sempre está enfatizando que o campo que age sobre uma partícula é um campo externo, ou seja, é gerado por outras partículas, né? E nunca o campo dela mesma, tá? Então, um objeto é considerado que nunca é afetado por seu próprio campo, tá? Então, por exemplo, esse disco aqui, você não pode calcular o efeito do campo sobre o próprio disco, tá? Esse é um problema em eletrodinâmica, é um problema impossível, tá? Um problema de autointeração. Então, e quando se tenta formular, ele dá energia infinita. Então, é um problema sério, né? Mas, então, sempre você vai achar a força que esse disco faz sobre uma outra partícula, né, num ponto qualquer, e o campo do disco é chamado um campo externo, ou seja, externo à partícula, tá? Então, essa observação é só porque pode haver alguma confusão sobre quem é o campo. Então, a força F, que age sobre uma partícula, né, submetida a um campo elétrico E, né, tem o mesmo sentido que o campo se a carga for positiva, tá? Tem o mesmo sentido se a carga for positiva. E tem sentido oposto, ou sentido contrário, se a carga for negativa, tá? Então, vocês viram no NH3, a gente já estava usando essa ideia, tá? O campo era para cima, positivo, do anel. E o nitrogênio tinha carga negativa. Então, a força que age sobre ele tem que ser contrária ao sentido do campo. O campo estava para fora, a força estava para dentro, tá? E para baixo, quando o campo vai estar para baixo, a força está para cima, tá? E no caso, era uma força restauradora, tá? Então, isso aqui é sempre importante lembrar, tá? O campo, a força tem o sentido do campo quando a carga é positiva. Aí ela se move na direção em que o campo aponta, tá? Agora, se o sentido for oposto, né, a carga for negativa, aí a partícula se move na direção contrária, tá? Então, essa é só uma recomposição do que a gente tinha começado a fazer no início do capítulo, tá? E, agora, tem uma série de aplicações que eu vou comentando aqui à medida do que vai passando, né? Então, a primeira delas é a chamada experiência de Millikan, de torno de 1910, né?
O Milik fez uma experiência e com isso ele mostrou que a carga de qualquer substância química, ela só pode ocorrer de forma quantizada, tá? Então, essa expressão 22 a gente não. Então, ele observou que se você fizer medições muito precisas sobre quanto de carga tem em algum objeto, uma partícula, uma molécula, um átomo ou alguma substância, no caso uma gota, né? Ele observou que ela sempre tem que ser um múltiplo inteiro da chamada carga fundamental do elétron, que a gente já viu aqui, a gente viu anteriormente, não me lembro nem que a gente viu. Então, essa carguinha aqui, o Ezinho, é aquele valor que a gente já viu, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é chamada carga fundamental, a carga do elétron. Tá? Então, qualquer outro sistema mais complicado, ele só pode ter um número inteiro vezes isso. Tá? Então, ele pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Agora, para fazer essa experiência, ele elaborou esse sistema aqui. Tem um borrifador de óleo, né? Aí as gotículas vão caindo por um furinho. Aqui não é mostrado, mas tem um sistema de uma bomba de raio-x que é direcionada para as gotículas de modo que elas se eletrizem, tá? Então, em geral, as gotículas assumem carga negativa, tá? Mas algumas também assumem cargas positivas e elas caem aqui, tá? Sob o efeito da gravidade. E ele tem um microscópio, uma lupa, né? Em que ele conseguiu olhar a gotícula caindo. Então, se não tiver nada mais acontecendo, as gotículas vão cair. Tá? Agora, ele ligou aqui uma bateria, né? Uma bateria, por exemplo, como uma bateria de carro, né? E ele liga essa chave. Né? Quando a chave é conectada, o polo positivo, ó, fica na placa superior, polo negativo na placa inferior. Entre as duas, ocorre essa situação que a gente acabou de calcular aqui. Ó. O campo é um disco, tá? As duas placas seriam, no caso, circulares, e ele colocou duas placas dessas, dois discos paralelos, tá? Um com carga positiva, outro com carga negativa. Tá? Então, os campos, ó, na região do interior entre elas, os campos vão apontar da carga positiva para a carga negativa. Tá? E vão seguir, essencialmente, essa forma. Agora, supondo, então, que as distâncias envolvidas lá satisfazem essa condição, que elas são muito próximas do centro dos dois anéis, se pode supor que as placas são de dimensão infinita. Tá? E, nesse caso, então, supor que o campo entre as duas placas é uniforme. Tá? É um campo constante, ó, dirigido da placa positiva para a placa negativa. Assim, o campo está nessa direção. Positivo para negativo. Positivo para negativo. Então, o que acontece? Se vocês observarem a fórmula de força, as cargas negativas, por exemplo, vão estar, acho que ele considerou, elas vão ter a força andando na direção contrária do campo. O campo está para baixo, do positivo para o negativo. O campo vai estar dirigido para baixo. Tá? Agora, as gotículas vão sofrer uma força que vai ser menos a carga, né, vezes o campo. A força vai estar ao contrário, vai estar para cima. Tá? Então, a força que as cargas as gotas de óleo vão sofrer vão ser para cima. Aí o Millikan, ele foi ajustando o potencial, aqui não é mostrado, mas tem uma chave de voltagem que ajusta o valor da tensão, a diferença de potencial. Depois vocês vão ver no capítulo ainda 25, se não me engano, como é que se define a diferença de potencial. Aí, mas ela pode ser ajustada por um dispositivo chamado potenciômetro. Então, tem um potenciômetro aqui que não é mostrado, e ele vai acionando e ela vai variando de 0, né, até o valor máximo da fonte. Aí ele notou o seguinte, ó, quando vocês vão aumentando o valor do potencial, as gotículas vão começando a se desacelerar. Tá? Em vez dela cair com a velocidade normal, que é devido à gravidade, ao peso, elas vão desacelerando, né? E, em particular,
chega a um valor de tensão em que ela para aqui, a gotícula fica parada entre as duas placas, tá? Ela para aqui. E se aumentar mais a tensão ainda, a gotícula, em vez de cair, ela começa a subir de volta para o furinho de onde ela saiu. Tá? Aí o Millikan, ele observou para que o valor da tensão isso ocorria, né? Estimou o valor do campo e, com o valor do campo, ele colocou uma carga genérica aqui, um valor desconhecido na força, tá? Ele sabia que a força tinha que estar para cima e equilibrou no ponto em que a partícula para aqui, com o peso mg da gotinha que ele conhecia. Tá? Então, fazendo o cálculo dessa situação, tá? É um cálculo que envolve também mols de substância, porque as gotículas ele tinha que calcular pelo volume específico, né? Pela densidade de partículas por unidade de volume. Né? Então, ele chegou a essa expressão aqui. Aí depois ele acabou recebendo por isso e outras coisas. Aqui o valor da carga da grana 1,6 vezes 10 a menos 9. Aí anos depois ele recebeu o prêmio Nobel por esse trabalho e outros. Tá? Agora eu vou